quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 41. O tema da palavra desta noite é sobre o jardim de dores de Jesus. Eu quero que você prestasse muita atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra tem o poder de impactar a sua noite, e não só a sua noite, mas toda a sua vida, e a partir de hoje, você viver uma vida diferente. Marcos capítulo 14, versículo 41, a Bíblia diz: ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Vou ler mais uma vez, versículo 41. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Amém? Queridos, essa palavra de hoje tem como tema o jardim de dores de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o jardim do Getsemane. Muitos conhecem sobre o jardim do Getsemane, muitos conhecem o momento que Jesus passou ali, mas nessa noite eu quero te convidar por um passeio na história e uma aplicação desse jardim também nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu acredito que você que chegou até aqui já passou ou já enfrentou um jardim de dor na sua vida. E eu quero convidar você a entender o que aconteceu no jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane é o caminho onde Jesus percorreu até a sua morte de cruz. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que a vida e o ministério de Jesus foi movido por compaixão, foi movido por milagres, foi movido por Jesus anunciando o reino de Deus. Jesus libertou os cativos, Jesus curou os enfermos, Jesus revelou ao mundo o coração do Pai. No entanto, mesmo com o propósito de vir e restabelecer a comunhão entre Deus e o seu povo, muitos não o receberam. Pelo contrário, muitos o rejeitaram. A oposição cresceu. Os líderes religiosos estavam indignados com o ministério de Jesus. As multidões que antes acompanhavam Jesus pelos milagres já estavam se dividindo. Mas o que eu quero que você entenda é que o caminho de Jesus foi traçado por Deus desde o seu nascimento. O caminho de Jesus foi traçado desde o seu nascimento. Ele veio ao mundo para dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus estava ali no seu ministério, nesse momento da história, e estava chegando perto do ápice da sua jornada. Após 3 anos de ministério, compartilhando, demonstrando o amor de Deus, demonstrando o poder de Deus, Jesus estava ali celebrando a Páscoa com seus discípulos. Jesus reúne seus discípulos e faz ali o que é considerado e chamado de a última ceia. Mas ele sabia que ele estava partindo o pão, ele estava ali compartilhando o vinho com seus discípulos, mas ele sabia também que o momento mais difícil estava por vir. Dali, depois da última ceia, Jesus então seguiu para o caminho e para o lugar chamado o Jardim do Getsemane. O Jardim do Getsemane não foi um lugar de descanso para Jesus. O Jardim do Getsemane não foi um lugar de refrigério para Jesus, pelo contrário, o Jardim do Getsemane foi um lugar das maiores dores e batalhas de Jesus antes da cruz. Ali no meio da escuridão, ali no meio do sofrimento, Jesus estava e enfrentaria a dor da separação do Pai. Jesus sentiria a angústia e o peso do pecado de toda a humanidade. Jesus sentiria ali a responsabilidade da sua obediência e da sua entrega total.
Jesus estava com o Pai desde o princípio de todas as coisas. Jesus era Deus. Jesus poderia simplesmente mudar o destino daquela realidade. Mas Jesus decidiu enfrentar a dor da separação do Pai, o peso do pecado da humanidade, simplesmente por nos amar. E assim, como o Getsemane foi o momento e marcou o momento mais decisivo no ministério de Jesus, eu quero te dizer que os nossos jardins de dores, que os nossos Getsemanes pessoais também se tornam lugares de definição. Eu quero te dizer que esse jardim, que esse momento, que essa estação de dor que você possa estar enfrentando hoje, pode marcar um lugar de definição na sua vida. O que nós faremos quando a angústia nos alcançar? O que nós faremos quando passarmos pelas pressões da vida? Eu quero te convidar nessa noite a você caminhar junto comigo, entendendo e olhando para Jesus, para que nós possamos aprender com Ele. O Getsemane foi o lugar onde Jesus se rendeu para nos redimir. E hoje eu quero que você caminhe comigo aprendendo sobre como eu e você também podemos atravessar os nossos próprios momentos de dor, os nossos próprios desafios, os nossos próprios Getsemanes, mas enfrentarmos eles com fé, com confiança e com entrega. Então, no texto que nós lemos, no versículo 41, a Bíblia diz: ao voltar pela terceira vez, Jesus ele então pergunta: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está prestes a ser entregue na mão de pecadores. Isaías capítulo 57, versículo 18, a Bíblia diz: eu vou guiar o povo, vou consolar os que choram de tristeza. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, para que os que estão perto e para os que estão longe. Diz o Senhor, eu os curarei. Eu quero te dizer nessa noite, se você chegou aqui hoje com os seus lábios cheios de choro, se você chegou aqui hoje, nessa noite, enfrentando muitas angústias, muitos sofrimentos, eu quero te dizer que nos lábios de você que chegou aqui chorando, o Senhor colocará sobre você nessa noite palavras de louvor. Para a angústia que você chegou aqui carregando, o Senhor colocará no teu coração a paz que excede todo o entendimento. Meus irmãos, dentro do plano do Pai, no roteiro estava o jardim do Getsemane. Quando Deus escreveu a história do seu Filho Jesus, havia no roteiro uma parada no Getsemane. Esse lugar poderia ter sido poupado para Jesus, mas não foi. E Jesus ressignificou aquele lugar. O que poderia ficar conhecido como lugar de sofrimento e angústia, Jesus ressignificou, dando um significado de esperança e de graça. O que eu quero que você entenda é que, às vezes, na nossa caminhada de fé, na nossa vida com Deus, nós podemos enfrentar jardins de Getsemane. Nós podemos enfrentar jardins de dores. Nós não estamos isentos. O próprio Filho de Deus não foi isento ao jardim de dor. Assim também nós não somos diferentes. Mas o que eu quero que você entenda é que existe um significado e existe algo que nós podemos extrair das nossas dores. Existe algo que nós podemos extrair do Getsemane. E eu quero que você entenda que existe uma comparação entre a prensa do azeite e o Getsemane. O nome Getsemane significa prensa de azeite. A prensa de azeite era um local onde as azeitonas eram esmagadas para extrair o óleo. E esse processo passava por 3 etapas. Primeira pressão, o primeiro óleo
era extraído, era puro, era usado para a unção no templo. A segunda pressão, o segundo óleo, era utilizado para alimentação e remédios. A terceira pressão, o óleo final, era usado para iluminação, era aquele óleo usado nas lâmpadas das casas. E assim como o azeite passa por essas três etapas, por essa pressão, por essa prensa, da mesma forma, Jesus também passou por momentos de intensa agonia no Getsêmani. Jesus foi prensado no Getsêmani, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 22, versículo 44, que o suor de Jesus tornou-se como gotas de sangue. Jesus foi esmagado para que eu e você pudéssemos hoje ser restaurados. Jesus foi prensado para que eu e você pudéssemos ter vida hoje. Jesus foi esmagado em três áreas da sua vida, para que hoje eu e você pudéssemos ser livres. O que eu quero que você entenda é que o que saiu de Jesus naquele jardim foi a oferta mais preciosa que ele poderia dar, o seu próprio sangue. A unção que hoje nos cura, o alimento hoje que nos alimenta espiritualmente e que ilumina o nosso caminho até o Pai. E assim como a azeitona precisa ser prensada no azeite, ser prensada para liberar o azeite, Jesus foi esmagado para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. E da mesma forma como aconteceu com Jesus, nos nossos jardins do Getsêmani, nos nossos jardins de dores pessoais, nós também somos prensados, nós também somos esmagados. Mas entenda que quando nós passamos pelos nossos próprios Getsêmanes, significa que Deus está extraindo algo precioso de nós. Deus está extraindo algo precioso de nós e nos colocando um propósito muito maior. Entenda que o jardim da sua dor não é para te destruir, mas é Deus trabalhando em você para extrair o azeite de você, para extrair o seu melhor, para que você possa cumprir o propósito pela qual Ele estabeleceu na sua vida. Assim como aquela dor foi necessária para que Jesus atingisse o seu objetivo, quando nós enfrentamos os nossos jardins, Deus está falando assim: filho, esse jardim não é para o teu destino final, esse jardim não é para te matar, eu estou extraindo o melhor de você, para que você possa se tornar e ser moldado em quem eu te criei para ser, para que você possa realizar a minha vontade. Eu quero que você olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: esse jardim de dor não é o seu destino final. Deus está extraindo o seu melhor para que você possa atingir o seu propósito. Nós precisamos confiar em Deus, meus irmãos. No jardim do Getsêmani, Jesus precisou confiar no Pai, mesmo ali em uma tempestade emocional e espiritual. Mesmo sabendo o que enfrentaria, Jesus permaneceu na vontade do Pai. Eu quero que você entenda que quando nós estamos no nosso próprio Getsêmani, nós precisamos nos lembrar que Deus não nos deixe sozinhos. Ele está sempre ali para nos segurar. Eu quero destacar aqui alguns princípios a serem considerados no processo de dor. Primeiro, é que você precisa aceitar o amor de Deus por você. Renda-se aos cuidados e afetos do Pai. Não é merecimento, é graça de Deus. Pastor, eu não mereço o cuidado de Deus. Pastor, eu estou nesse jardim de dor porque foi escolhas minhas. Eu estou aqui nesse jardim de dor pelas decisões erradas que eu tomei, mas eu quero te dizer que você precisa receber o amor de Deus por você. Não é aquilo que você fez, não é a meritocracia, é a graça de Deus sobre a sua vida.
Então receba o amor de Deus por você. Segundo lugar, você precisa confessar o seu pecado de autocomiseração. Sabe, a sua dor não define quem você é. Você não é definido pelo jardim que você está enfrentando. Então pare de se comportar como miserável. Pare de se comportar como uma vítima das dores que você está passando. Então se arrependa desse pecado, onde você se vitimiza sempre. Deus colocou em você um espírito de ousadia, um espírito de filiação e não um espírito de vítima. Então vença com a comiseração. Terceiro princípio, fuja dos mecanismos de defesa destrutivos. Sabe, para se defender, você se destrói. Meus irmãos, não há nada que a presença de Deus não possa curar. Então não machuque pessoas também. Pessoas machucadas machucam pessoas. Então entenda nessa noite que você precisa fugir desses mecanismos de defesa destrutivos. A restauração para você, a cura para a sua alma, a cura para as suas emoções. Quarto princípio, vivencie a sua verdadeira identidade. Invista no seu relacionamento profundo com o Espírito Santo, com a sua família física, mas também com a sua família espiritual. Meus irmãos, Deus não nos deixou órfãos. Então você precisa vivenciar a sua verdadeira identidade como um filho amado do Pai. Quando você entende que você é um filho amado do Pai, você não se deixa levar pelos sentimentos de rejeição. Você não se deixa levar pelos sentimentos de orfandade. Você não se deixa levar pelos sentimentos que afloram o seu mecanismo e o pior que há entre você. Jesus, naquele momento, não questionou ao Pai, mas Pai, eu estava contigo na criação do universo, por que eu preciso enfrentar essa dor? Jesus não questionou o Pai, porque Jesus sabia que o Pai estava no controle de todas as coisas. Quando você entende quem você é em Deus, você não culpa a Deus pelas coisas que acontecem com você. Pelo contrário, Jesus naquele lugar falou assim: Pai, eu confio no Senhor. Eu não abro mão de passar por esse momento difícil na minha vida, porque eu sei que se eu estou passando por um jardim de dor hoje, se eu estou aqui nesse Getsemane, é porque existe um propósito muito maior. Então, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, meus irmãos, vivencie a sua verdadeira identidade como filho amado de Deus. Invista no seu relacionamento com o Pai. Eu quero trazer aqui nessa noite algumas atitudes que você precisa ter para ressignificar o processo de dor. Meus irmãos, todos nós enfrentamos dores. Todos nós podemos nos encontrar num jardim de dor, num Getsemane da nossa vida. Ninguém aqui está isento de passar por dificuldades. Por isso eu quero que você preste bastante atenção, porque eu acredito que essas atitudes vão te ajudar a você ressignificar o seu processo de dor. Primeira atitude que você precisa ter é rendição dos joelhos e do coração. Marcos capítulo 14, a Bíblia diz: ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. O Filho de Deus se rendendo aos chãos e rendendo o seu coração diante do Pai. Tiago capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Meus irmãos, nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Pai. A Bíblia diz que um coração quebrantado, um espírito contrito, Ele não despreza. Nós precisamos nos render completamente a Deus. Sabe, esse texto, algumas pessoas têm uma percepção errada sobre o que diz em Tiago. Algumas pessoas tratam esse texto no seguinte contexto: os humilhados serão exaltados. Só que a Bíblia diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Meus irmãos, o que nós precisamos fazer é de fato dobrarmos os nossos joelhos, quebrantarmos o nosso coração, buscarmos em Deus
o que nós precisamos para passarmos por esse processo de dor. Meus irmãos, foi o que Jesus fez. Eu não estou falando algo que qualquer pessoa fez. Jesus, no seu momento ali mais difícil até a cruz, no seu vale, no seu momento de dor, Jesus se rendeu ao Pai. Rick Warren diz: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Meus irmãos, isso aqui tudo vai passar. O valor que você tem na conta bancária, sabe, o que você tem de estrutura, de logística à sua volta, o que você acha que é certo ou errado, tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro. Tudo isso não tem valor comparado ao que Cristo é para nós, comparado àquilo que Deus é para nós. Então nós não podemos render o nosso coração para qualquer situação, para qualquer pessoa. Nós precisamos render o nosso coração única e exclusivamente para Deus. Esse é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Segunda atitude que você precisa tomar para ressignificar o seu processo de dor é a submissão da vontade do Pai. No versículo 36 de Marcos capítulo 14, a Bíblia diz: contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Meus irmãos, na teoria é lindo, não é verdade? Na prática é um desafio. Matar o nosso eu, matar nossas próprias vontades para submeter à vontade do Pai. Eu fico olhando, imaginando para Jesus. Jesus tinha o poder de fazer assim, ó, e mudar tudo. Jesus tinha o poder de fazer uma palavra e todo aquele cenário ser transformado. Mas sabe o que Jesus fez no momento de mais dor? Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Meus irmãos, eu e você precisamos aprender, no jardim das nossas dores, no nosso Getsemane, nós precisamos ser submissos à vontade do Pai, mesmo que custe a nossa vida, mesmo que custe tudo aquilo que nós temos, nós precisamos ser pessoas submissas à vontade do Pai. Quando Jesus nos ensina a orar, Jesus fala, que seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu. Nós precisamos aplicar isso dentro da nossa vida diária, nós precisamos aplicar isso dentro do nosso jardim de dor, e não tentarmos dar um jeitinho para melhorar as coisas, não tentarmos agir da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito. Meus irmãos, no roteiro da história de Jesus, tinha lá uma parada do Getsemane. Entenda que talvez na sua trajetória existe uma parada nesse jardim de dor, porque o Senhor está te moldando, porque o Senhor está te preparando para um propósito muito maior que Ele tem para a sua vida. Jesus podia simplesmente questionar ao Pai o porquê de tanta dor e tanto sofrimento no Getsemane, mas Jesus escolheu ser submisso à vontade do Pai. Aquele momento era um momento de dor. Ainda teria um momento de mais dor na cruz, mas existia um terceiro dia onde Ele ia ressurgir. Eu quero te dizer que, independente do jardim de dor que você está enfrentando hoje, seja submisso à vontade do seu Pai, porque existe um terceiro dia te esperando. Existe algo muito maior que vai vir além desse jardim que você está passando. Talvez esse seu processo é Deus moldando o teu caráter, é Deus preparando o teu coração, vendo a tua fidelidade, para que Ele possa cumprir o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. A Bíblia diz em Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, na nossa vida com Deus, nós precisamos negar a nossa própria vontade e obedecermos à vontade do Pai. Quantos aqui confiam e entendem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém? Meus irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você está no jardim de dor, permaneça submisso à vontade do Pai,
porque esse jardim não é o destino final. Existe o bom, perfeito e agradável te aguardando. Nós precisamos trazer essa palavra para o nosso dia a dia, aplicarmos de uma maneira prática no nosso dia a dia. Senhor, não estou entendendo. Senhor, não entendo porque eu estou passando por isso, mas eu escolho confiar na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida. Eu não entendo, eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não estou entendendo todo o cenário, eu não sei o porquê tamanha dor, tamanha angústia, mas se o Senhor me trouxe até aqui, é porque algo bom, perfeito e agradável o Senhor vai trazer e tirar a partir desse processo, a partir dessa dor. Terceiro princípio, a atitude que você precisa ter para ressignificar a sua dor é a conexão de intimidade. Meus irmãos, capítulo 14, versículo 36, na parte A, a Bíblia diz: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Meus irmãos, no momento de maior dor, Jesus não culpa o Pai, Jesus não olha como um castigo do Pai, Jesus olha para o Pai e diz assim: Paizinho querido, papai, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Nós precisamos entender e criar esse lugar de conexão, de intimidade com o Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15, a Bíblia diz: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Meus irmãos, nós temos um Pai. Nós não merecíamos, mas nós temos um Pai. No momento de maior dor, você pode se achegar ao seu Pai. Ele cuida de você. Ele sabe o que é melhor para você. E você precisa entender que Ele é o suficiente. Larry Crabb diz o seguinte: o maior presente que Deus pode lhe dar é Ele mesmo. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. De tantas escolhas que você pode tomar, escolha ser mais íntimo do seu Pai. Escolha se achegar a Ele. Tiago capítulo 4, versículo 8, a Bíblia vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Intimidade, relacionamento. Quarto princípio, a atitude que você precisa tomar para ressignificar a sua dor é a resiliência para enfrentar os desafios. Marcos capítulo 14, versículo 42, a Bíblia diz: levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. No seu momento de maior dor, até a cruz, Jesus foi traído por um dos seus. Em outras versões, a Bíblia diz: aí vem o meu traidor. Meus irmãos, imagine para Jesus, separação do Pai, a dor da separação do Pai. Nunca tinha experimentado isso, está longe do Pai, do próprio Deus. A angústia pelo pecado da humanidade. E um dos seus o traindo. Mas Jesus, em nenhum momento, se acovardou, desistiu. Pelo contrário, Jesus foi resiliente. E olha o que a Bíblia nos ensina, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Meus irmãos, eu e você precisamos retribuir o mal com o bem. Jesus, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo que dias mais difíceis estavam por vir, Jesus foi resiliente para enfrentar o desafio que estava aguardando.
Jesus não quis questionar, Jesus não quis retribuir da mesma moeda, Jesus não quis brigar, Jesus compreendeu que se ele estava ali, existia um propósito muito maior de Deus. Entenda que eu e você não podemos retribuir o mal com o mal. Não é porque essa dor está fazendo mal para você que você vai fazer mal para outras pessoas. Não é porque alguém te fez mal que você vai fazer mal para essa pessoa. Ei, quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos entender que eu e você precisamos ser resilientes para enfrentarmos os desafios e sempre pagarmos o mal com o bem. Jesus vai nos ensinar a dar o outro lado da face, a reagirmos com o bem. T.D. Jakes, ele diz, e eu queria que você prestasse atenção nessa frase: a pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. Eu vou ler mais uma vez. A pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. Então talvez esse jardim de dor, essa prensa que você está passando, é Deus te moldando e te preparando para o que está por vir. Tinha uma dor, tinha um traidor, mas tinha um propósito muito maior. Eu e você precisamos ser resilientes, enfrentarmos com coragem, com confiança, todos os desafios que apresentam-se a nós. E aí então, nós recebemos consolo no jardim de dor. O primeiro consolo que você recebe é o consolo da comunhão com o Pai. Jesus disse no versículo, João 17, versículo 1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Jesus olhando para o céu falou assim: Pai, chegou a hora. Pai, eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu sei que existe um propósito nessa estação, e eu sei também que eu não estou sozinho. Meus irmãos, você recebe o consolo de saber que Deus está com você. Olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: no teu jardim de dor, Deus está com você. Segundo consolo que você recebe é o consolo sobrenatural da fé. Lucas 22, versículo 43, a Bíblia diz: apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Nós somos amparados nos nossos jardins de dores. Terceira comunhão que você recebe, o consolo que você recebe, é o consolo da identidade do seu propósito. João 13, 3, a Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Meus irmãos, quando nós sabemos a nossa identidade, nós recebemos um consolo, e nós podemos confiar também que existe um propósito de Deus, separado para cada estação. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia vai dizer que existe um tempo e um propósito estabelecido para todas as coisas debaixo do céu. Entenda que Deus, eu sinto que eu preciso dizer isso aqui para alguém nessa noite. Deus nunca perde o controle. Getsemane fazia parte de um propósito maior. Talvez o jardim de dor que você está enfrentando hoje, talvez o seu Getsemane pessoal, faça parte de um propósito muito maior. Então ressignifique essa dor. E sabe o que a palavra nos diz? Que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então nessa noite, ressignifica a sua dor. E para ressignificar a sua dor, tome uma atitude de joelhos e de coração, uma atitude de rendição do seu coração. Tome uma atitude de submissão à vontade do Pai. Tenha uma atitude de conexão, de intimidade com Deus.
e tome uma atitude de ser resiliente para enfrentar os desafios. Eu quero te dizer que assim como Jesus superou o Getsemane, você vai superar também o seu Getsemane. Assim como Jesus superou o jardim de dores, você também vai superar o seu jardim de dores. Não existe dor grande demais para o propósito que Deus colocou dentro de você. Amém? Eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Nós vamos fazer aqui uma oração. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Eu vou fazer aqui uma oração. Eu queria que você se concentrasse na oração que eu vou fazer aqui agora. E que você fizesse dessa oração a sua oração também. Que você prestasse atenção nas palavras agora que irão sair da minha boca. E que você fizesse desta oração a tua oração. Então, com seus olhos fechados, receba e faça essa oração aí no seu interior junto comigo. Senhor, hoje eu me prostro diante de Ti no meu próprio Getsemane. Eu sei que o caminho da obediência muitas vezes me leva a momentos de angústia, mas também sei que Tu estás comigo. Entrego a minha vontade em Tuas mãos, confiando que os Teus planos são mais altos que os meus. Senhor, ajude-me a render o meu coração, a permanecer firme e não fugir do processo que me molda a imagem de Jesus. Dá-me forças para perseverar, mesmo quando me sinto fraco. Que a Tua presença seja meu sustento, que a minha identidade em Ti me fortaleça, e que o Teu Espírito Santo me console. Hoje, eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho avançar, porque eu sei que Tu és fiel. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter um tempo de oração. Eu queria convidar aqui o nosso time de intercessão aqui à frente. Meus irmãos, Jesus passou por uma prensa no seu jardim de dores, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Talvez você esteja passando por algo parecido, uma pressão, uma angústia, um sofrimento que você nunca talvez experimentou antes. Mas eu quero te dizer que no seu jardim de dores, o Pai está com você. No seu jardim de dores, você não está sozinho. E que essa prensa não veio para te destruir, mas o Senhor está te moldando para um propósito muito maior que há para a sua vida. A restauração para você, a cura para você, a salvação para a sua família. Você pode confiar na vontade do seu Pai. E eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Você talvez que esteja aqui nessa noite e esteja passando por um jardim de dor. Pastor, está difícil demais para mim. Eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo lidar sozinho. Eu preciso receber uma oração. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir até aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que está enfrentando uma tempestade, um jardim de dor. Talvez a sua dor hoje seja a depressão, uma angústia profunda. Talvez a sua dor hoje seja ansiedade. Talvez a sua dor hoje seja uma enfermidade da sua saúde.
Talvez a sua dor hoje seja no teu casamento, na tua família. Talvez a sua dor hoje seja o seu afastamento espiritual. Você precisa se reconciliar com Deus. Talvez a sua dor hoje seja o seu pecado. Você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje. Enquanto nós vamos cantar uma canção, eu quero te convidar, você que precisa receber uma oração. Pastor, eu não consigo sozinho, eu preciso que alguém ore por mim. Eu quero te convidar, você sai do seu lugar e nós vamos orar. Amém.